Olá, seja muito bem-vindo. Vamos aproveitar o vídeo de hoje para trazer ao seu conhecimento o que de mais importante aconteceu no direito privado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça entre os dias 3 e 14 de fevereiro, lembrando que estamos só iniciando o ano judiciário. Nessas 2 semanas foram prolatadas inúmeras decisões envolvendo o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Recuperação de Empresas e Falência. Você vai se surpreender com o que vamos lhe mostrar. E a quase totalidade dessas decisões não foram divulgadas pelo Superior Tribunal de Justiça em seu portal de notícias ou no seu último informativo de jurisprudência, datado de 14 de fevereiro de 2020. Todos os títulos das notícias que vamos apresentar hoje estão na descrição do vídeo logo abaixo. Espero que gostem. Bom estudo! Vamos começar o vídeo de hoje fazendo a análise das decisões relativas ao Código Civil. Primeira decisão. A sociedade de advogados e os seus respectivos sócios respondem pelo prejuízo causado ao cliente lesado, independentemente de qual deles seja o responsável direto pelo dano. É o recurso especial número 1.835.973. O que interessa neste julgamento é o fato de que os sócios de uma sociedade de advogados respondem por danos causados ao cliente pelo advogado que deixou a sociedade, mas prosseguiu na representação. O caso dizia respeito a uma ação de responsabilidade civil em que um dos advogados, justamente o que levantou o alvará e não repassou ao constituinte, posteriormente se retirou da sociedade, levando consigo a carteira de clientes. A sociedade de advogados e o outro advogado que efetivamente não levantou o alvará alegavam a sua ilegitimidade passiva para responder pelos danos causados ao cliente. Contudo, para o Superior Tribunal de Justiça, ao contratar uma sociedade de advogados, se as procurações são outorgadas individualmente aos causídicos, com a indicação da sociedade de que fazem parte, considera-se que o serviço tenha sido prestado pela sociedade. O caso, ora em análise, possui outra peculiaridade. A sociedade de advogados com a qual o cliente firmou o contrato de prestação de serviços passou a não mais representá-lo. Isso porque um dos sócios, como lhes falei, deixou a sociedade e, por força do acordo entabulado com o outro sócio, levou consigo a carteira de clientes, passando a representar o constituinte de forma exclusiva. Acontece que esse fato, o subestabelecimento sem reserva de poderes, não foi comunicado ao cliente, providência que era obrigatória nos termos do Código de Ética e Disciplina da OAB. Assim, restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça a unanimidade que a sociedade de advogados e os seus respectivos sócios respondem pelo prejuízo causado ao cliente lesado, independentemente de qual deles seja o responsável direto pelo dano. A convenção de condomínio, outorgada pela construtora incorporadora, não pode estabelecer benefício de caráter subjetivo a seu favor, com a finalidade de reduzir ou isentá-la
do pagamento da taxa condominial. É o recurso especial número 1.816.039. Tratava o presente caso de uma ação declaratória de nulidade de cláusula de convenção condominial cumulada com cobrança de taxas em atraso, ingressada por um condomínio contra uma construtora que havia incorporado o respectivo edifício. À época em que foi outorgada a convenção pela construtora, a mesma detinha mais de 2/3 da fração ideal das unidades imobiliárias. Para o Superior Tribunal de Justiça, se uma ou várias unidades imobiliárias recebem a redução do valor da taxa ordinária, a consequência é a oneração dos demais condôminos, ocorrendo daí um enriquecimento sem causa da parte que se beneficia com o pagamento a menor, em detrimento de toda a coletividade condominial, com evidente violação ao inciso 1º do artigo 1334 do Código Civil, que assenta expressamente a observância da proporcionalidade da cota condominial. O Tribunal da Cidadania, inclusive, fez menção a um precedente anterior, do ano de 1988, no qual decidiu-se que, abre aspas, é inválida a cláusula que estabelece em favor da construtora e incorporadora o privilégio da exoneração, da obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, imposta na escritura de convenção por ela outorgada, fecha aspas. Desse modo, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu provimento ao recurso especial para declarar a nulidade da cláusula de convenção condominial que previa o pagamento a menor da taxa condominial e, por conseguinte, condenou a construtora ao pagamento da diferença a ser apurada. Condomínio edilício é ente despersonalizado e não sofre danos morais. É o recurso especial número 1.736.593. Neste julgamento, decidido à unanimidade pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se uma posição acerca da natureza jurídica do condomínio edilício. O Tribunal da Cidadania adotou a corrente que considera o condomínio um ente despersonalizado, pois foi esse o tratamento jurídico dado pela lei. Ou seja, não há interesse social ou econômico que justifique a personalização dos condomínios, uma vez que estes se destinam exclusivamente a atender os interesses dos condôminos no âmbito restrito da administração e conservação do imóvel. Após fixarem essa premissa, passaram os ministros a indagar se, a despeito de tratar-se de ente despersonalizado, pode o condomínio sofrer violação da honra subjetiva a configurar dano moral? Existiam 2 julgados no Superior Tribunal de Justiça sobre a temática ora em análise, mas que adotavam conclusões diametralmente opostas. Ou seja, um admitia a indenização por dano moral ao condomínio e outro a negar. Acabou então prevalecendo o entendimento de que o condomínio edilício é ente despersonalizado e dessa maneira não sofre
danos morais. O artigo 940 do Código Civil é norma complementar ao artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. É o recurso especial número 1.645.589. Esta é uma decisão muito interessante e importante para todos aqueles que trabalham com a aplicação do direito. A discussão girou em torno da aplicação das sanções previstas no ordenamento jurídico para o credor, no caso, uma instituição financeira que cobra dívida oriunda de relação de consumo já paga. Como a legislação consumerista não pune a simples cobrança indevida, exigindo que o consumidor tenha efetivamente realizado o pagamento de um valor indevido, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor não poderia ser aplicado no presente caso, pelo simples fato de que a execução ingressada pela instituição financeira não ensejou um pagamento pelo consumidor. Entendendo que a aplicação do sistema jurídico deve ser convergente com os valores e princípios constitucionais, no caso, a proteção do consumidor, não podendo adotar métodos que excluam normas mais protetivas ao sujeito que se pretende proteger, no caso, o próprio consumidor, decidiu a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, que poderia ser aplicado ao caso o artigo 940 do Código Civil, que também determina ao credor indenizar o devedor em caso de dívida já paga, no todo ou em parte. Diante desse entendimento, o Tribunal da Cidadania manteve o acórdão do tribunal local que havia determinado a repetição em dobro do indébito. Embora o magistrado não esteja obrigado a deferir o pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, visto que a norma do artigo 782, parágrafo 3º do atual Código de Processo Civil, não trata de uma imposição legal, mas mera faculdade atribuída ao juiz da causa, não se revela idôneo condicionar a referida medida à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro, tal como entendido pelas instâncias ordinárias. É o recurso especial número 1.835.778. Esta é outra decisão relevante e importante para todos aqueles que trabalham com a aplicação do direito. Uma das medidas executivas típicas é a possibilidade de inclusão do nome de devedor nos cadastros de inadimplentes, a qual encontra previsão expressa no artigo 782, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil. Essa medida, aliás, se mostra extremamente importante na concretização da efetividade do processo, pois acarreta significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação do seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação. Oportuno ressaltar que essa medida não impõe ao juiz o dever de determinar a negativação
do nome do devedor, pois se trata de mera faculdade, em razão do uso da forma verbal pode, e não de uma obrigação legal, devendo, assim, ser analisadas as particularidades do caso concreto para o seu deferimento. Contudo, mesmo sendo uma faculdade, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tinha decidido, abre aspas, o acionamento do aparato judiciário somente se justifica se o credor não conseguir obter administrativamente a averbação da existência da ação nos respectivos cadastros, fecha aspas. Ou seja, condicionava a efetivação dessa medida à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. Para a terceira turma do Tribunal da Cidadania, no entanto, tal entendimento viola as normas fundamentais do processo civil, sobretudo o da efetividade, vindo à unanimidade decidir que não se mostra razoável que o Poder Judiciário imponha restrição ao implemento dessa medida, condicionando-a à prévia recusa administrativa, determinando, de conseguinte, o retorno dos autos à origem para que o pedido fosse novamente analisado. Tratando-se de dívida proveniente da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em demanda da qual o cônjuge meeiro não participou, é inegável o direito deste à reserva de sua meação. É o recurso especial número 1.670.338. Muito embora esta decisão trate da interpretação do artigo 655-B do Código de Processo Civil revogado, essa norma encontra paralelo com o artigo 843 do atual Código de Processo Civil, que reproduz o seu sentido, imprimindo tão somente uma redação mais clara e objetiva. Contudo, o que deve ser ressaltado no caso julgado pela terceira turma do Superior Tribunal de Justiça por maioria, com posicionamento divergente apenas da ministra Nancy Andrighi, são dois pontos. Primeiro, que os ministros fizeram uma ampla análise da natureza jurídica dos honorários advocatícios de sucumbência, concluindo que esses honorários advocatícios consagram direito do advogado apenas contra a parte que deu causa ao processo. E segundo, nessa toada, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais consagram direito do advogado apenas contra a parte que deu causa ao processo, não se pode sequer exigir do cônjuge meeiro que não integrou a relação processual da lide originária a comprovação de que a dívida executada não foi contraída em benefício do casal ou da família. Mesmo havendo obrigações vincendas ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento, encerra-se o processo de recuperação judicial, findo o prazo de 2 anos após a concessão do pedido. É o agravo interno no recurso especial número 1.710.482. O artigo 61 da Lei de Recuperação de Empresas determina que o devedor permaneça em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no respectivo plano
que se vencerem até 2 anos depois da concessão do pedido de recuperação judicial. Interpretando essa disposição legal, o Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade e através da sua terceira turma, adotou o entendimento de que, expirado o prazo de 2 anos, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento, encerra-se o processo de recuperação e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial. Ou seja, o credor não sofre qualquer prejuízo, já que pode se valer da execução específica da obrigação pelas vias individuais ou optar pelo requerimento de falência do devedor. O Tribunal da Cidadania esclareceu ainda, nesse julgamento, que a intenção do legislador foi a de não alongar em demasia a recuperação judicial até que sejam decididas todas as impugnações de crédito e cumpridas todas as obrigações assumidas no plano, que por vezes se estendem por muitos anos.